Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é sobre o primeiro reinado brasileiro. Vamos lá? Bom, quando o Brasil se tornou independente, houve a necessidade da construção de uma Constituição. A Constituição nada mais é do que as leis que vão reger um determinado território. Então, todos os países, eles precisam de uma Constituição, que é justamente o seu conjunto de leis. E aí, o que vai acontecer? Dom Pedro ele vai organizar uma Assembleia Constituinte para poder, então, redigir a Constituição brasileira. Essa Constituição ela vai ser organizada pela elite brasileira e como vai ser a elite que vai organizar, elas vão manter aqueles elementos que de alguma forma privilegiam a sua vida. Então eles vão manter a escravidão, vão manter a organização das grandes propriedades rurais e vão estabelecer o voto censitário. O que seria esse voto censitário? Basicamente, só pode participar da política, tanto na questão da votação como candidato, se você comprovar uma determinada renda. Ou seja, você tinha que ter poder econômico para poder participar da política. Então, no caso, a primeira Constituição que foi redigida, ela ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Por quê? Porque o candidato ele tinha que comprovar uma renda anual mínima correspondente a um determinado volume da farinha de mandioca. Ah, professora, por que a farinha de mandioca? Ela se torna um ponto importante nesse momento. Isso vai de uma tradição desde a época da colonização, no qual, no início da escravidão no Brasil, o Brasil produzia muita cana-de-açúcar e só produzia isso. Então, muitos acabavam dando para os escravos comerem rapadura. Só que a rapadura, açúcar puro, não dava força suficiente para o escravo e muitos acabavam morrendo. E aí, vendo essa situação, foi estipulada uma lei no Brasil que você tinha que ter tantos hectares de terra de plantação de mandioca para o número de escravos que você tinha. E aí o que acontece? Os escravos passaram a ser alimentados com rapadura e farinha de mandioca, que é mais rica em nutrientes, para eles poderem terem força para o trabalho, que era um trabalho exaustivo. Então, automaticamente, quanto mais farinha de mandioca você produz, mais escravos você tem e, portanto, mais rico, mais poderoso você é dentro da sociedade. Então, anos depois, quando foi pensada a primeira Constituição do Brasil, como a maioria da elite era do setor agrário, a gente tem essa questão da correspondência da renda anual com o volume da farinha de mandioca, tá? Qual foi o grande problema dessa primeira Constituição? É que a elite brasileira tentou limitar os poderes do imperador. Então, nessa primeira Constituição que foi redigida, o imperador teria seus poderes limitados por um parlamento. O que vai ocorrer? Dom Pedro não vai gostar nada dessa situação. E ele então vai ordenar a dissolução da Assembleia Constituinte e vai mandar prender parte dos deputados. Isso vai ficar conhecido como a Noite da Agonia. Então, esse momento em que ele manda prender os deputados, dissolve a Assembleia, ficou conhecido como a Noite da Agonia. E, nesse momento, Dom Pedro já dava sinais de que era um governante autoritário. Bom, após aí a Noite da Agonia, o Dom Pedro ele nomeou uma comissão de 10 juristas que seriam responsáveis por escrever a nova Constituição.
E aí o que vai acontecer? Basicamente vai se manter a Constituição anterior, porém vai se modificar os artigos referentes ao poder do imperador. E aí a nova Constituição do Brasil, ela vai ser uma Constituição ortogada em 25 de março de 1824. Então é essa a primeira Constituição do Brasil, que é a carta que foi ortogada em 1824. Por que ela foi ortogada? Porque não houve, de fato, uma democracia, um debate anterior sobre isso. Basicamente, Dom Pedro escolheu aqueles 10 juristas que fariam a Constituição de acordo com a sua vontade. Então, as leis foram ortogadas, elas foram impostas à população. Bom, quais são as principais características, então, desse governo do Brasil Império? Então, primeiro, o governo é monárquico, então a gente tinha um rei como chefe de Estado. Ele é hereditário, o poder, então, ele vai passar de pai para filho. Ele vai ser constitucional, porque ele é regido por uma Constituição, e ele vai ser representativo, que vai ser exercido por representantes dos cidadãos. Então, as assembleias vão ser sempre representantes dos cidadãos. Bom, o que a Constituição fala sobre a questão da religião? Então, a Constituição ela vai estabelecer o catolicismo como religião oficial do Brasil e vai estabelecer o sistema de padroado. Nesse sistema de padroado, basicamente, Dom Pedro ele submete a Igreja Católica ao seu controle político. Então, ele que vai ter o direito de nomear bispos e cargos eclesiásticos. Como que era a divisão dos poderes no Brasil Império? Então, o que acontece? Nós vamos ter aí o poder executivo, que é aquele que vai pôr a lei em prática. O poder executivo era exercido pelo imperador. Nós temos também o poder legislativo, que era exercido pela Assembleia Geral, composta pela Câmara de Deputados e a Câmara de Senadores. Nós vamos ter também o poder judiciário, que vai ser exercido por juízes e jurados, e nós vamos ter o poder moderador. O poder moderador ele vai ser exercido pelo imperador, e esse poder é um poder determinante. Por quê? Porque ele vai poder interferir na decisão dos outros 3 poderes. Então, o que acontece? O imperador ele podia nomear senadores, aprovar ou suspender resoluções decididas pelo legislativo, convocar ou prorrogar as assembleias. Ele podia também nomear e demitir livremente aí os ministros do Estado, e ele podia perdoar penas e conceder anistia e afastar juízes, ou seja, o poder moderador poderia interferir na decisão de qualquer um dos outros poderes. Dessa forma, a gente tem uma situação de uma interferência constante do imperador dentro da política brasileira. Bom, como funcionavam as eleições para deputados e senadores? Bom, gente, primeiramente, as eleições eram censitárias, o voto era censitário, ou seja, você tinha que ter uma renda mínima para poder participar da política. E as eleições, elas eram indiretas e aconteciam em 2 etapas. Então, o que acontece? A gente tem o primeiro grupo de eleitores, que são os eleitores de paróquia. Os eleitores de paróquia, eles vão eleger os eleitores de província.
e os eleitores da província que vão eleger os deputados e os senadores. Por isso que é indireto. Você escolhe um representante que vai escolher os deputados e os senadores. Então, basicamente, todo o esquema da eleição se torna indireto, diferente dos dias atuais, que a eleição é direta, você escolhe diretamente o seu representante. Bom, como funcionavam as eleições paroquiais? Então, podiam votar nessas eleições paroquiais os cidadãos brasileiros ou estrangeiros naturalizados, maiores de 25 anos e com renda mínima anual de R$100.000, excluindo aí os criados de servir e os religiosos. Então, notem que você já tem aí a exclusão de grande parte da população brasileira que não chegava a uma renda de R$100.000. As eleições provinciais. Então, o que acontece nas eleições provinciais? Todos que participavam da Assembleia Paroquial podiam votar nas eleições provinciais, desde que tivesse uma renda mínima anual de 200.000 contos de réis, não fossem libertos e nem criminosos. Então, o que acontece, gente? Basicamente, conforme vai aumentando o cargo, aumenta também a renda mínima anual que você deve ter. Para você ter uma ideia, para você poder ser senador, você tinha que ter uma renda mínima de R$800.000 anuais. Então, é lógico, gente, só vai conseguir efetivamente ter influência política e organizar ali o setor político brasileiro aqueles que tinham dinheiro. Aqueles que eram pobres estavam afastados de qualquer decisão política. Poder moderador, gente. O poder moderador, então, ele é exercido pelo imperador e o imperador pode interferir em qualquer decisão dos outros poderes, tá? Era uma maneira que o imperador tinha de centralizar o poder em suas mãos. E aí fica a grande questão. Essa primeira Constituição brasileira, ela era democrática? Não, né, gente? Se nós pegarmos desde o início da formação da Constituição, ela já não é democrática. Então, primeiro, ela foi ortogada, ela foi imposta no território brasileiro. Segundo, o voto era censitário, então você excluía grande parte da população de baixa renda de qualquer participação política. E para você assumir cargos políticos como deputados, senadores, você tinha também que ter uma renda mínima. Então, basicamente, a Constituição não era democrática porque ela não dava acesso a toda a população. Uma sociedade ela só é democrática quando ricos e pobres podem ter participação política, o que não é o caso dessa primeira Constituição no Brasil. Bom, pessoal, mas falando um pouquinho então do governo de Dom Pedro I. Logo no início, com a formulação das constituições, vocês já perceberam que Dom Pedro ele tinha atitudes muito arbitrárias, autoritárias, e por conta disso ele vai perder o apoio dos grupos liberais. Aqueles grupos liberais que inicialmente apoiaram ele durante o processo de independência, logo no início do seu governo, eles já vão se afastar de Dom Pedro I e vão começar a criticar o seu governo. E aí a gente vai ter os primeiros conflitos do Brasil independente. O primeiro vai ser a Confederação do Equador. Esse conflito ele vai ser iniciado em Pernambuco em 1824. Ele vai ser um conflito autonomista que vai se espalhar por outras províncias do Brasil, outras regiões do Brasil.
e a gente vai ter ali a união de outros territórios, como por exemplo o Ceará, aqueles territórios que ficam próximos à linha do Equador, por isso o nome da confederação. E aí as causas principais desse conflito vai ser a crise econômica, os impostos e, por fim, a nomeação de Francisco Paz Barreto como presidente da província. Então, Dom Pedro ele podia nomear os presidentes da província. E Pernambuco acreditava que a pessoa que iria ser nomeada seria uma pessoa que conhecia ali a região, os problemas da região. Não foi o caso. Dom Pedro acabou colocando alguém de sua confiança para organizar ali aquela região, e isso vai ser o estopim para que ocorresse a revolta. Lógico, Dom Pedro estava no início do seu governo, então ele vai acabar organizando o contra-ataque por mar e por terra para reprimir violentamente essa manifestação contra a sua autoridade. O Brasil ainda não tinha formado um exército nacional e isso dificultava muito para Dom Pedro, porque ele teve que contratar mercenários, pedir ajuda para a Inglaterra, e isso acabou aumentando as dívidas do Brasil, as dívidas externas do Brasil. E aí, nesse ataque por terra e por mar, alguns revolucionários acabaram sendo presos e outros foram condenados à morte. Bom, um outro conflito que vai marcar muito o desgaste de Dom Pedro I no Brasil vai ser a Guerra da Cisplatina. Essa guerra vai ocorrer de 1825 até 1828 e vai ser um movimento de cunho separatista, no qual a província da Cisplatina vai querer se separar do território brasileiro. A principal causa dessa guerra vai ser justamente que a região da Cisplatina ela tinha características muito diferentes do restante do território brasileiro. Por quê? Porque essa região da Cisplatina inicialmente foi colonizada pelos espanhóis e aí ela acabou sendo invadida e dominada durante a expansão territorial brasileira, já com Dom João aqui no território. E aí, quando o Brasil se tornou independente, essa região não tinha uma conexão realmente com os outros territórios brasileiros, tá? E aí, então, vai ocorrer a Guerra da Cisplatina. O Brasil vai ser derrotado nessa guerra. Então, aqueles que acham que o Brasil nunca foi derrotado numa guerra, ele foi. Ele foi derrotado na Guerra da Cisplatina e houve aí muitos gastos com a guerra, porque ele precisou da contratação de mercenários, ele precisou comprar armamentos para a participação dessa guerra, então houve diversos gastos e isso ampliou ainda mais a dívida externa do Brasil. E para piorar a situação, o Brasil acabou sendo derrotado. E aí, por fim, a região da Cisplatina se tornou independente e é conhecido hoje como território do Uruguai. Bom, e aí o que vai acontecer, gente? Dom Pedro ele já estava com uma imagem muito desgastada no seu governo e para piorar a situação, em 1826 a gente vai ter a morte de Dom João VI em Portugal. E o Dom Pedro, ele era o herdeiro do trono português. Então vai começar uma disputa pelo trono de Portugal. E os brasileiros começam a ficar com receio, porque se Dom Pedro se tornar rei de Portugal e for o imperador do Brasil, o Brasil vai estar novamente ligado a Portugal e a sua independência vai ficar comprometida. E aí então o povo brasileiro vai começar a protestar e criticar cada vez mais Dom Pedro. E aí, com o interesse já com a sua imagem desgastada no Brasil, com o interesse da coroa portuguesa, Dom Pedro ele vai acabar assumindo
o governo de Portugal e vai abdicar, ou seja, vai abandonar o trono brasileiro em nome do seu filho, o Dom Pedro de Alcântara, que na época ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, Dom Pedro I ele retorna para Portugal para assumir o governo português e deixa para trás o seu filho, o Dom Pedro de Alcântara, para assumir o governo brasileiro. Lembrando, uma criança de 5 anos de idade não pode governar. Então, a história do Brasil vai passar pelo chamado período regencial, no qual a gente vai ter aí a escolha de regentes para assumir o governo até que Dom Pedrinho recupere o seu posto, ele complete a maioridade e possa assumir o governo brasileiro. Bom, gente, por hoje é tudo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.